Sejam bem-vindos ao Teologizando. Eu sou o professor Dr. Douglas Oliveira dos Santos e nesse vídeo nós temos o objetivo e o intuito de discutir a grande diferença entre hermenêutica e exegese. Como será o futuro do nosso país? E a gente percebe que existe sim uma distinção clara entre as duas perspectivas, mas há uma confusão muito grande entre a classe que estuda teologia, mas não estou falando de uma classe que estuda teologia dentro do sentido daqueles que se dedicam e vivem dentro desse processo do estudo da teologia, mas eu estou falando daqueles que simpatizam pelos estudos teológicos. Então é importante, primeiro, antes de a gente de estudarmos muitas coisas sobre a teologia e sobre a interpretação, a compreensão da distinção entre esses dois termos. A primeira coisa é que nós precisamos entender que hermenêutica significa interpretar. E a interpretação faz parte de dois processos fundamentais, que é o texto e o indivíduo, tá? Então, quando eu olho para o texto e eu tenho contato com o texto, existe agora uma distância entre eu e o texto naquilo que corresponde à minha existência, ao eu como indivíduo. Então, eu como indivíduo, estou construído, né? eu sou formado a partir de várias movimentações sociais que eu vivenciei durante a vida toda, seja ela pela família, pela religião, pela sociedade, pelos posicionamentos políticos. Então, esses posicionamentos estão arraigados em mim. Então, eu carrego comigo todos esses processos. Quando eu leio o texto, eu introjeto sobre esses processos a toda essa minha vivência e essa minha realidade. A outra coisa também que nós estamos associados é exatamente a estruturação que nós temos pela nossa religiosidade. Aí é um construto sobre identidade, e a gente pode discutir identidade em outro momento. Mas quando eu assumo uma religiosidade, eu assumo junto comigo uma identidade. E aí, a partir dessa identidade, eu tenho ali os pré-requisitos que essa identidade me dá para interpretar o texto. Então, também carrego comigo essa identidade pela qual eu interpreto o texto. E aí, existe uma grande questão, é que quando eu vou para o texto com tudo isso, eu vou com alguma coisa. E aí a hermenêutica ela tem esse fator de importância, de tentar separar com que eu vou para o texto. Então, se eu levo tudo para o texto, eu não estou propondo a interpretar o texto, mas eu estou propondo a colocar no texto todos os meus pré-requisitos. Mas quando eu entendo esse processo, eu sou consciente disso, de que eu sou formado por essas estruturas, eu tenho aqui diversas ferramentas hermenêuticas pela qual eu vou me utilizar para poder interpretar o texto. E é importante entender que a hermenêutica, essa ferramenta que eu utilizo, não é mais importante que o próprio texto. Então, vou dar um exemplo, para você. Eu vou dar um exemplo sobre a hermenêutica ortodoxa. Ela utiliza como filtro, por exemplo, a pessoa de Cristo. O cristocentrismo, então ela vai olhar no texto todo, o Cristo é um princípio hermenêutico, tá? De que ela vai. A hermenêutica feminista, por exemplo, ela quer encontrar no texto a mulher. Então, é um princípio pela qual ela vai para o texto. Então, eu digo que a hermenêutica seria as questões pela qual eu faço para chegar no texto. Por outro lado, tem a exegese. A exegese é a arte de interpretação. É a técnica que eu utilizo. Existem vários métodos e técnicas de utilização, assim como existem várias hermenêuticas. Então, eu escolho um padrão hermenêutico para interpretar o texto, mas quando eu escolho esse padrão hermenêutico, eu também tenho que escolher um método pela qual eu vou interpretar o texto. Então, esse método, por exemplo, tem um método
chamado método histórico crítico, que ele vai fazer análise de vários processos do texto. Eu tenho um método histórico gramatical. Esse método também é um método que é utilizado. O método gramatical, então, se eu estou usando desses métodos, é um método exegético para que eu possa extrair do texto aquilo que o texto gostaria de dizer. Então, a hermenêutica é aonde eu estou para interpretar o texto e ter a consciência de onde eu estou. A exegese é a técnica que eu utilizo para fazer essa interpretação do texto e extrair do texto algo que ele quis dizer. Espero que você tenha compreendido esses dois procedimentos, porque é muito importante para que a gente possa dar procedimento nos processos de estudo teológico. Que Deus os abençoe.